Joaquim da Barra está recebendo a aplicação de inseticida na rede de esgoto para o controle de pragas urbanas. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, a gente recebe hoje aqui no TVoz o químico responsável pela empresa, que é a Imunivon, que está realizando esse trabalho. A gente fala com o Elias Freire, que está aqui hoje no TVoz. Seja bem-vindo, Elias, para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto tão importante. Obrigado. Obrigado, Estevam, pela oportunidade. É um prazer estar aqui. Elias, para a gente começar a entrevista, qual que é a importância da realização desse trabalho de aplicação de inseticida na rede de esgoto, justamente para o controle de pragas? Qual que é a importância desse trabalho? Esse é um trabalho, Estevam, de saúde pública e de extrema importância. Por quê? Porque o inseto, pelas bactérias e os parasitas que ele acaba transmitindo, ele atua diretamente na saúde das pessoas. E essa atitude de se fazer o trabalho junto aos PVs, junto à rede de esgoto, isso acaba, porque o que a residência é? Ela é uma rota de fuga em que o inseto sai das galerias e vai para dentro das residências. Quando você faz essa execução nas galerias, você inibe essa rota de fuga do inseto das galerias para dentro das residências. Então, isso influi muito para que a população tenha uma saúde com mais eficácia no que diz respeito às transmissões de doenças vindas dos insetos, especialmente das baratas. Agora, como que vocês separaram, né? Como foi o cronograma montado para atender todas as regiões de São Joaquim? Vocês começaram da parte alta e estão descendo até na parte mais baixa da cidade. Como que foi o cronograma para atender toda a população e todo o município? Isso. Esse cronograma ele foi feito de comum acordo entre nós e a coordenação da Vigilância em Saúde, começando, como você disse, exatamente isso, das partes altas da cidade. Viemos à parte central da cidade, porque nós também precisamos executar o serviço com eficácia, mas não podemos ocasionar um problema de logística no que diz respeito ao trânsito e tudo mais. Então, a parte central da cidade, essas partes onde o fluxo de veículos é muito maior, nós fizemos no final de semana para evitar que ocasionasse qualquer transtorno, exatamente. Agora, quais são as principais pragas urbanas que a população mais reclama e que acomete os moradores, tanto de São Joaquim como outras regiões, porque eu acredito que são as mesmas pragas que incomodam e muito a população, Elias? As três que são as campeãs de reclamação são exatamente aquelas que São Joaquim está promovendo para a população essa, digamos que, profilaxia sanitária, né? Que é barata, escorpião e ratos, né? Na verdade, o que acontece? As baratas, elas são transmissoras, principalmente essa de esgoto, né? Que é chamada periplaneta americana, mas o pessoal comumente chama de barata de esgoto. Essas baratas, elas são transmissoras de inúmeras doenças e que, inclusive, sem gerar aqui nenhum sensacionalismo, acaba levando a óbito, né? Porque em a doença não sendo tratada, ela acaba ocasionando vários males para a pessoa. Então, a barata é uma delas. Um outro problema sério que se tem, não só em São Joaquim, mas em toda a região de Ribeirão Preto, é o escorpião Titis cerulatus, que o pessoal chama de escorpião amarelo. Por quê? Porque esse escorpião, ele é assexuado. A fêmea não precisa do macho para proliferar, ela se autorreproduz. E com isso, a proliferação acaba sendo muito grande. Ele das espécies que tem, é a espécie mais venenosa, mais perigosa que tem, e infelizmente é o escorpião que tem em São Joaquim, né? E que nós, na verdade, o volume, assim, a infestação de barata é altíssima nos PVs, mas também tem uma infestação de escorpião bastante significativa. E é comum isso em todas as cidades, Elias? É comum, Estevam. Por quê?
Porque o clima nosso, dessa região, é um clima que propicia uma proliferação mais acentuada, né? Tanto das baratas como dos escorpiões. Diferente por quê? Porque quanto mais quente o clima é, mais vai propiciar isso. Porque às vezes, Elias, a gente ouve as pessoas até reclamando, e com razão muitas vezes, porque realmente é uma situação muito difícil, essa questão de ter que conviver com barata, escorpião e rato. Muitas vezes a gente ouve as pessoas dizendo, dá a impressão de que acontece só aqui. Em outras cidades não acontece essa questão de aparecer um escorpião, uma barata, um rato. Acontece na região toda, né? Em outras regiões também. É por aí, Elias? Na verdade, eu estou nessa empresa há 35 anos, então entender do assunto para mim não é mérito, é obrigação. É obrigação. É obrigação. E nós estamos sediados em Ribeirão Preto, mas atendemos a 200 quilômetros de circunferência. E toda a região de Ribeirão Preto é hoje refém de baratas, escorpiões e roedores em geral. Na verdade, as prefeituras, né, que fazem esse trabalho, é um trabalho assim louvável, né? O meu posicionamento ele é técnico, né? Ele não é político, mas as pessoas, os prefeitos que se preocupam com esse tipo de saneamento na cidade, esse investimento, porque muitas vezes as pessoas não gostam de fazer muito investimento embaixo do solo, né? Mas esse investimento ele ocasiona assim uma regra de saúde interessantíssima para a população. E no caso é o controle dessas pragas, não é o extermínio definitivo. Por que o controle apenas, Elias? Porque na verdade, como é que funciona? Se você pegar, por exemplo, uma barata, a barata ela deposita uma oteca, como se fosse, que a gente falando tecnicamente as pessoas não entendem, mas a oteca é como se fosse, por exemplo, um estojinho. Dentro desse estojinho, dessa oteca, normalmente ficam de 36 a 44 ovos, que quando eclode essa oteca, se tornam 36 a 44 novas baratas. O período de eclosão dessas otecas é entre 15 e 28 dias. A partir do momento em que a barata nasce, digamos assim, a partir dessa oteca, num período de 30 dias ela passa por algumas equidizes com 30 dias ela já se torna reprodutora. Então é humanamente impossível você erradicar. Você controla e, obviamente, com uma aplicação periódica faz com que o controle seja maior. O controle da infestação seja extremamente eficaz. Agora, Elias, a população pode evitar a proliferação desses insetos, né, dessas pragas, porque geralmente eles saem da rede de esgoto. Qual é a orientação nesse sentido para a população evitar que esses insetos e essas também pragas adentrem nas residências? É ótima a sua pergunta, Estevão, porque quem não é do ramo não tem obrigação de entender do assunto. Com certeza. Quando uma pessoa faz um serviço de desensitização, ela pensa que às vezes a coisa é milagrosa, que tem que resolver o problema e que se ela fizer um serviço, a barata não vai entrar na casa dela, o escorpião não vai entrar, e não é bem assim, porque o produto ele mata por contato, né? Então, tanto a barata como o escorpião vai ter que, apesar do escorpião ter um produto específico para isso, mas os procedimentos são iguais. Vai ter que entrar em contato com o produto para se contaminar e, consequentemente, morrer. O que acontece? A pessoa não tem que fazer a desensitização para poder evitar do inseto adentrar ao local. É para se prevenir. O que ela pode fazer como obstáculo físico? Colocar lá uma telinha no seu ralo, fazer aquelas situações em que é normal, é rotina. Então, não deixar um lixo aberto, porque isso vai fazer com que a barata adentre, né? Por exemplo, quando se trata de rato, por exemplo, que é o roedor, por exemplo, a pessoa deixa lá a ração do cãozinho, deixa exposta. Óbvio que vai atrair o rato para poder se alimentar e ingerir daquela ração. Então, todos esses aspectos de que a pessoa se
acaba se precavendo em relação a atitudes próprias nossas, de rotina do dia a dia, faz com que a nossa vida seja muito melhor no que diz respeito à saúde pública. Porque muitas vezes o morador, isso não acontece só em São Joaquim, em várias cidades brasileiras, o morador não tem os devidos cuidados dentro de casa ou no quintal, acumula lixo, deixa essa situação da ração exposta, da alimentação exposta, como arroz, feijão, farinha e outras situações, dando aí oportunidades para essas pragas invadirem a casa, porque eles estão ali acumulando o principal vetor dessas pragas, que é o entulho, o lixo, sujeira e tudo mais. É por aí, Elias? Na verdade, você falou, em todas, viu? Não é quase, não, em todas as cidades brasileiras, nós acabamos... Porque, infelizmente, isso faz parte da cultura de algumas pessoas que não entenderam que se a gente, por exemplo, tomar essas precauções, nós vamos evitar muitas e muitas doenças, né? Isso faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Então, é uma questão de cultura e que se a gente mudar o hábito, porque não é difícil, né? A diferença do certo para o errado é muito pequena, Estelo. Então, por exemplo, se você deixar um saco de lixo aberto, ou se você vedar ele, a diferença é o seguinte: você gastou 15 segundos para vedar o saco de lixo, pronto, você está com o problema resolvido. Porque se apareceu um rato, uma barata, um escorpião, significa que ele está ali naquela casa porque você propiciou isso na sua casa ou uma residência vizinha. Com certeza absoluta. Esse é o critério, e aí você acaba dando a oportunidade de esse inseto se alojar e proliferar ali, porque ele vai arrumar uma forma de abrigo. Porque ele não vem de outras regiões, de um bairro distante. Não. Geralmente é daquela imediação. Daquela imediação. Quantos metros, mais ou menos, eles conseguem ir de uma casa para outra, assim? Na verdade, não tem bem esse parâmetro, né? O fato é que na medida em que o inseto acha abrigo, água e alimento, é o suficiente para ele se alojar e automaticamente se proliferar. Tá certo. E esse trabalho que vocês estão fazendo através da Imunivon, que é a empresa que está desenvolvendo esse trabalho aqui em São Joaquim da Barra, junto com a população, tende a ser muito positivo, né, Elias? Esse controle. Com certeza. Olha, a população, eu estou falando tecnicamente, como responsável técnico da empresa, eu tenho acompanhado o trabalho desde o seu início. A população vai ganhar muito, muito com isso, né? Eu quero parabenizar aí o setor, a coordenação da Vigilância e Saúde, porque realmente São Joaquim vai ganhar muito com isso. A população vai sentir a profilaxia sanitária que vai estar sendo ocasionada na cidade. Tem acompanhado o trabalho? Como tem sido a recepção por parte dos moradores? Muito bom, o pessoal tem, assim, é engraçado que São Joaquim, apesar de ter, São Joaquim ela tem um misto, né? Ela tem essa cidade meio que de centro de região aqui, em função do seu comércio e tudo mais, mas o pessoal ainda é uma cidade interiorana, né? E o pessoal tem agradecido, tem participado, alguns vão lá, verificam como é que é a aplicação. Vão tirar dúvidas também. Tiram dúvidas, né? E isso é muito bom, por quê? Porque o nosso pessoal, a empresa, ela tem um manual de instrução, e o nosso pessoal está tecnicamente habilitado para dar todas as informações. A expectativa de vocês quando de terminar esse trabalho pelas ruas de São Joaquim? Na próxima sexta-feira. Se não tiver nenhum agente externo, quando a gente fala de agente externo... Nessa ou na outra? Dessa sexta. Se não, hoje nós já estamos com mais de 75% da cidade já imunizada, com a execução já concluída. E, na verdade, o que acontece? Se não tiver nenhum agente externo, o que a gente fala de agente externo? É uma chuva, de repente, um volume de PVs que a dificuldade para abrir é maior. Não tendo nenhum agente externo, sexta-feira nós estamos concluindo a execução. Tá certo, obrigado pela visita aqui hoje no T-Voz, Elias, para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto importante que é a aplicação dessa inseticida na rede de esgoto
que é para o controle dessas pragas urbanas que tanto irrita a população, porque não é fácil ter que conviver muitas vezes com uma barata que aparece, com um escorpião que aparece, com um rato. Claro que isso vai acontecer sempre, porque não é só em São Joaquim, mas é muito importante estar preocupado com esse tipo de trabalho, que é o controle dessas pragas urbanas. Obrigado e sucesso, tá bom, Elias? Perfeito. Eu quero te agradecer essa oportunidade que você está nos concedendo. Como você disse mesmo, apesar da infestação estar altíssima nos PVs, mas o controle está sendo extremamente eficaz e a gente espera que a população digamos, usufrua dessa situação que é um momento muito importante para São Joaquim.